Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Developer Deck 101. Meu nome é Bruno Kille e no último vídeo sobre TypeScript eu mostrei como você melhorar um pouco de um código que pode ter sido gerado por uma inteligência artificial, mas eu percebi que algumas pessoas ainda têm dúvidas em relação à parte de generics e como funciona o tipo generics dentro do TypeScript. Então hoje a gente vai fazer um exemplo de código para mostrar para você a flexibilidade que ele traz na parte de desenvolvimento com TypeScript. Fica comigo! Então você já sabe, se você está aqui no canal mais uma vez e ainda não se inscreveu, e muita gente faz isso, se inscreve aí e clica no sininho para receber as notificações. Não esqueça de deixar o like e também deixar os seus comentários aí no vídeo. Mas vamos direto para o código aqui, porque eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como isso funciona e como funciona generics, pessoal. Eu tô aqui no TypeScript Playground, lá no site da documentação, e o que acontece é o seguinte: algumas pessoas já devem ter visto aí, se não olharem o outro vídeo, depois desse vídeo aqui, dá uma voltada naquele vídeo de TypeScript que eu vou deixar lá no final desse vídeo, para você tentar reler aquele código depois de eu mostrar isso para vocês, tá? O que é generics, pessoal? A gente tem chaves, a gente tem colchetes e a gente tem também aquele sinal de maior e menor. E muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo em TypeScript ou a gente lê um código em TypeScript, a gente basicamente vê alguns códigos com algum tipo dentro daquele sinal maior e menor. E a primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você olha aquele tipo, pense que é como se você estivesse passando um parâmetro para aquela chamada, para aquela declaração de variável. E aquele parâmetro com aquele nome T, J, P, OBJ, tipinho, tipo, qualquer coisa, porque o nome não importa, mas o ideal é que seja T normalmente, de tipo. Ele é um parâmetro que você pode utilizar dentro de um escopo de código, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um código primeiro, sem generics, e é um código onde a gente pode criar um motor de execução de tarefas, aonde a gente tem, por exemplo, vamos criar o código aqui com os tipos. Então a gente tem um type, por exemplo, aqui, pessoal, chamado task run. E o task run, ele tem algumas coisas. Pensa quase como se fosse uma máquina de estado. A gente tem uma tarefa que a gente vai receber e eu vou deixar qualquer tipo de tarefas, o que já não é legal no TypeScript você usar o type N, porque pode ser qualquer coisa, e o fato de você usar o TypeScript é porque você está tentando controlar os tipos de forma forte no seu código para evitar bugs. Então aqui dentro a gente tem o tipo N, eu vou começar com N, e aqui dentro a gente tem o state, pessoal. O state vai ter o quê? Waiting, esperando, ou ele pode ter, por exemplo, executando, ou ele pode ter aqui, por exemplo, completed. Então, quando a gente manda uma task, uma tarefa para o nosso motor, quando ela entrar no nosso motor aqui, ela vai começar no waiting. Em algum momento vai mudar para executando, executing, e em algum momento ela vai terminar, vai se completar e vai mudar o estado. E aí no onComplete, o que acontece? Eu tenho que executar alguma coisa no meu onComplete. E normalmente, quando a gente vai passar os dados que a gente vai utilizar num motor, a gente normalmente passa uma função de callback que a gente quer que seja chamada uma vez que determinada tarefa executa. Então, o que normalmente a gente vai ter aqui? Eu vou dar um nome de callback para ficar mais fácil aqui. E esse callback vai ter um tipo. Esse callback ele vai receber uma tarefa do tipo N também, né? Então, quando o nosso motor completar a tarefa, a gente passa essa tarefa para esse callback e ele não vai retornar nada, vai ser uma função do tipo void, tá? Poderia retornar alguma coisa, mas vai ser uma função do tipo void porque vai ser um callback. E aí, pessoal, o que acontece uma vez que a gente faz isso? A gente vai executar, né, o callback, então a gente vai terminar de definir ele aqui.
Isso basicamente faz com que a gente possa criar uma tarefa que possa ser executável, que vai ter diferentes estados, e no onComplete a gente vai ter um callback que a gente passa. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar alguns tipos de possíveis tarefas. Então, o que é esse task aqui que a gente tem aqui em cima? Ele tá um N. Então, a gente tem que passar alguma tarefa para eles. Então, vamos facilitar a nossa vida aqui e tentar trazer para o dia a dia. Então, imagine que a gente tem um type chamado newsletter task. É uma tarefa de newsletter. A gente vai mandar uma newsletter para alguém, então a gente tem que criar no código a newsletter quando alguém clicar no botão, quando tiver um job do cron que vai despertar o nosso código aqui. E essa tarefa, quando é uma tarefa de newsletter, ela vai ter recipients, os recipientes que vão receber isso, e normalmente vai ser um string array. Por quê? Porque a gente manda, os recipientes são e-mails normalmente de uma newsletter, então eu tenho um vetor de e-mails aqui. A gente vai ter o assunto, né, o subject, vai ser uma string também, e a gente pode ter também o content aqui, por exemplo, da nossa newsletter. Vou colocar uma string, tá, pessoal, também aqui para nós. Só que, quando a gente fala de um sistema, por exemplo, de tarefas onde a gente vai mandar uma newsletter que vão mandar notificações para alguém, você pode ter um outro type aqui, por exemplo, SMS task, uma tarefa de SMS. Só que a tarefa de SMS, ela é parecida aqui, por exemplo, com o nosso newsletter. Só que a diferença é que os recipientes aqui, por exemplo, poderiam ser numbers, porque o SMS vai ser números de telefone. Em vez de a gente ter subject e content, a gente vai ter uma mensagem, né? Poderia ser SMS Task, poderia ter outro de WhatsApp, poderia ter outro de Push Notifications também, pessoal. Lembra que esse motor que a gente está construindo aqui é basicamente para a gente poder tratar isso aqui dentro. Como a gente tem tipos e tem tarefas que podem ser executadas, a gente tem que poder executar essa tarefa, esse task run aqui, poder rodar ela. Para a gente rodar, provavelmente a gente vai ter uma função onde a gente faz o submit, por exemplo, da tarefa, um submit task. E o submit task, pessoal, ele vai receber o quê? Uma tarefa do tipo N, porque a gente definiu o task run aqui, que poderia ser um task também, o nome, não tem... Pode ser um task, na verdade eu vou tirar esse run aqui, vou deixar task. E ela vai ser um task, tá? E vai ser do tipo N, porque a gente definiu N aqui. E aqui dentro a gente vai falar que ela vai retornar uma tarefa para nós quando a gente mandar ela para isso, tá? Por quê? Porque o que normalmente acontece na vida real, né, pessoal? Deixa eu só pegar o tipo aqui. O que normalmente acontece na vida real quando a gente está executando? A gente provavelmente aqui dentro, a gente vai ter qualquer lógica que vai mandar para o downstream, para algum sistema mais de baixo nível que vai executar isso. E uma vez que ele execute, ele provavelmente vai retornar essa tarefa. Normalmente teria, por exemplo, um ID aqui dentro, tá, pessoal? Eu poderia criar uma interface do tipo ID, em vez de usar type, utilizar interface, mas eu quis facilitar, tá? Então, o que a gente vai acontecer? Para a gente facilitar aqui, ó, eu vou retornar basicamente o que, pessoal? Vou retornar a tarefa. Deixa eu aumentar aqui. Vou retornar a tarefa, vou retornar o estado que a tarefa está quando eu mando submeter ela, que na verdade vai ser o waiting, né? E olha só, primeira coisa, ele já tem o autocomplete para a gente aqui do waiting, né? Para quem fala que TypeScript é só autocomplete, mas o autocomplete faz boa parte do seu trabalho ser mais rápido. E aí a gente vai ter um onComplete, pessoal. O que a gente vai fazer no onComplete, pessoal? A gente vai, obviamente, vir aqui, vai abrir um parênteses, vai dizer que o callback está aqui dentro, e a gente vai dizer que o tipo dele, de novo, é a task do tipo N, beleza? E ele vem aqui e vai ser void, né? Só que aqui fora, basicamente, eu executo o callback, né, pessoal? Então, eu venho aqui, executo o callback com a nossa tarefa.
É isso que a gente vai fazer aqui dentro. Então, a gente retorna a nossa tarefa trazendo essa informação para nós aqui. Aí, uma vez que a gente tem isso, pessoal, basicamente a gente está quase com o motor completo, né? Então, a gente definiu a tarefa, disse que ela recebe uma task aqui dentro e pra gente não, ó, só pra gente não se enrolar, vou deixar task run aqui, pessoal, e vou deixar task run aqui, tá? Só pra gente não confundir tarefa com tarefa aqui, beleza? Aí o que que acontece? Eu vou criar os meus tipos de dado, né? Imagine que eu fui lá no banco, no database, ou numa API, ou num file, e a gente vai pegar os dados, né? Pegou lá. E aí, para cada dado, a gente vem const e a gente vai gerar a nossa primeira task1. A nossa primeira, a gente vai gerar o nosso tipo MyNewsLetter aqui. MyNewsLetter. E a MyNewsLetter, a gente sabe que a gente quer criar do tipo, pessoal, newsletter task, né? A gente já criou o tipo aqui em cima de newsletter, a gente vai tipificar essa newsletter aqui e a gente vai vir aqui e vai abrir. Primeira coisa que ele está reclamando, ele está falando, olha só, você está criando o tipo, mas ele ainda necessita o recipiente, o subject e o content. Então, vamos lá, recipients, vamos colocar um array aqui, devdeck101@gmail.com. A gente vai colocar aqui bruno@gmail.com. A gente vai colocar um order@gmail.com só para a gente completar os recipientes aqui. Além dos recipientes, a gente tem o subject. E o subject aqui é o que, pessoal? Deixa o like no vídeo, né, pessoal? Deixa o like no vídeo. E além do subject, a gente tem o content aqui. E o content é, deixa o like no vídeo e comenta, pessoal, obviamente, né? E a gente tem aqui o meu tipo newsletter com vários recipientes aqui. E vamos criar uma também, uma de const my SMS. My SMS tá bom, né? E aqui dentro a gente vai só tipificar só para ficar mais claro as coisas, tá? Então a gente vai colocar o SMS task aqui. E isso aqui, obviamente, o que tem aqui dentro, pessoal? Message e recipients. Então vou colocar o recipients. E aqui eu vou colocar DDD11, vou colocar o número de telefone, DDD41, vou colocar DDD51, sei lá, só para a gente ter os telefones e a gente tem o que? Message aqui dentro, né? E no Message, o que que eu vou falar? Não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Não se esqueçam disso. Então, olha só, a gente já tem as duas variáveis que a gente precisa mandar para o nosso motor. Elas são do tipo uma newsletter task que tem um array de recipientes, subject e content, que são strings, e uma SMS task que tem recipientes e message, pessoal. Aí, olha só, o que acontece, né? Eu tenho que submeter isso para depois executar o autocomplete para nós, né, pessoal? Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui dentro e eu posso colocar, por exemplo, const, vamos colocar task1, que vai receber submit task. E no submit task, a gente vai passar o nosso newsletter. Mas a minha câmera ficou meio travada aí, mas não é importante isso. O que acontece, pessoal? Aqui no task 1 a gente manda um newsletter e a gente vai criar um outro const aqui, task 2. E aqui a gente vai submeter a task, que vai ser a task de SMS, né? My SMS aqui. E, obviamente, pessoal, depois que a gente faz essa submissão, lembra que a gente tem o callback. Então, se eu pegar aqui a task 1.onComplete, a gente vai ter aqui dentro a task que a gente fez, né? Executou, e aqui dentro a gente vai poder executar alguma coisa. E aqui, obviamente, eu tenho a minha task 2 aqui, que a gente pode executar alguma coisa. A task 1 é uma newsletter, a task 2 é um SMS. Bom, uma das coisas do TypeScript é você garantir
os campos que a gente tem para a gente não escrever errado, para a gente autocompletar. E, obviamente, pessoal, o que acontece se eu vier fazer task aqui, ponto, espaço? Não tenho nenhum dos dados aqui do SMS como recipients, como subject, como content. E a mesma coisa acontece na task 2 aqui. TypeScript te ajuda a escrever melhores códigos e gerar isso para o JavaScript, pessoal. E aqui, pessoal, olha só. Bom, toda essa brincadeira aqui acontece porque, olha essa task aqui, é do tipo N. N, eu posso escrever qualquer baboseira aqui, certo? Ele vai aceitar e quando tiver em execução lá para o seu usuário, se a baboseira não existir, se a propriedade baboseira não existir, o que vai acontecer é que ele vai dar um erro para o usuário, tá? Então, esse é um dos pontos bem importantes aqui quando você está trabalhando com essa parte. Então, o fato de você ter um tipo N, que é qualquer coisa, faz com que você trabalhe com isso dessa forma. E aqui a mesma coisa, é tudo basicamente N nas tarefas. Como é que a gente faz para resolver isso, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que passar um parâmetro e você pode usar esse parâmetro para dentro do teu escopo de código? Como é que a gente faz para a gente poder, quando está criando aqui, submetendo as tarefas, a gente dizer que não é N aqui? O que vai acontecer é que você pode fazer o seguinte, você pode abrir e fechar aqui e dizer que isso é uma newsletter task. Só que o grande problema é que o newsletter task, ele não está trabalhando com generics ainda. Então eu vou deletar aqui e vou fazer o seguinte, lá em cima a gente já tem que melhorar as coisas. Vamos acabar com os N's, com qualquer tipo de N do nosso projeto. Então eu vou falar o seguinte, a minha task run, ela não pode ser N. Então eu venho aqui e digo que quando eu criar essa task aqui, ela precisa ser do tipo T. E esse tipo T que eu crio aqui pode ser qualquer coisa. Mas que coisa que isso vai ser mais para frente? Eu quero que seja newsletter task ou SMS task, tá? Mas eu não preciso dizer isso aqui que é newsletter task ou SMS. Por quê? Eu poderia vir aqui e falar, isso pode ser newsletter task ou SMS task, beleza? Mas eu não quero fazer... Não, na verdade eu não posso fazer isso exatamente. Mas esse é um tipo de coisa que eu poderia tentar dizer para o meu código para acontecer. Eu quero que seja um ou outro, tá? Mas como que a gente vai fazer assim? Eu quero tipificar o task com o tipo que eu passar no task run. Então eu vou dar um nome de variável que eu vou passar para o task run, que é T. E aí eu venho, em vez de N, eu coloco T. Então quando eu tiver essa instância aqui de um tipo task run, eu vou passar uma tipificação para ele e a tarefa que ele vai esperar para mim, ele vai obrigar a ser do tipo T. E a mesma coisa eu vou fazer com o meu callback. Eu vou trocar a tipificação de dados para T aqui no callback. Já fiz parte do trabalho. Estão entendendo o que eu falei no começo? De você passar um parâmetro para os teus tipos, eu estou passando um parâmetro para tipificar uma propriedade na hora que eu estou criando a variável daquele tipo. Beleza? Então, olha só. Aqui no newsletter e na task a gente não precisa fazer nada. E aqui, o que acontece? Tá vendo que eu estou passando N? Eu preciso dar um jeito de eu trocar N por T. Como eu mostrei aqui em cima quando a gente está criando o tipo, quando a gente está fazendo em função no generics, a gente coloca antes aqui dessa parte aqui no final da função, antes do parênteses. Então eu venho aqui, pessoal, e vou colocar um T. E aí eu posso usar o T aqui e dizer que a tarefa que vai ser recebida vai ser do tipo T. E o meu task run de retorno, que é esse retorno aqui que eu estou passando,
também vai ser do tipo T aqui dentro, beleza? Olha só, já tipifiquei a nossa tarefa de execução, nosso motorzinho, tipifiquei aonde a gente faz o tipo T, e a mesma coisa aqui dentro eu vou colocar no meu callback o tipo T. Então eu passei um parâmetro de tipificação e estou dizendo que esse parâmetro de tipificação ele vai valer para o meu parâmetro da função, para o tipo de retorno que essa função retorna e para o callback. Olha que legal. Aí eu crio meus tipos aqui. E aqui dentro, olha só, pessoal, eu continuo ainda sem fazer nada. Só que o que acontece? Olha como ele já está inferindo as coisas aqui através dos tipos das variáveis que eu estou passando aqui, ó. Ele está recebendo uma variável do tipo newsletterTask, proSubmitTask, e olha como ele já assinou aqui dentro a minha função. E aí, obviamente, aqui, quando eu venho aqui embaixo, ele sabe que a task 1 tem contents, tem recipients e tem subject, mas a task 2 aqui tem message e recipients. Se você quisesse, obviamente, você poderia vir aqui e forçar a tipificação, mas o TypeScript ele já infere várias coisas para vocês. E, obviamente, você tem que lembrar disso mais para dizer o seguinte, eu não preciso lembrar. Eu preciso, com a experiência com o TypeScript, eu começo a saber aonde ele está tipificando para mim e aonde eu sou obrigado a tipificar. Então, quando eu completar aqui, pessoal, eu posso vir aqui e posso executar as informações aqui e, de repente, submeter aqui, por exemplo, vir aqui e fazer um console.log e aí eu vou colocar aqui a minha task.recipients, por exemplo, eu venho aqui, notify. E aí eu passo, por exemplo, os meus recipientes aqui, por exemplo, .join, e aí eu coloco, por exemplo, um espaço aqui, foram notificados, e aí eu posso colocar um console.log, né, de novo aqui, com o quê? A mensagem, ou melhor, o subject. Só um exemplo, tá, pessoal? Nada demais aqui. E aqui você coloca task.subject. E, obviamente, você poderia fazer a mesma coisa aqui, só que aqui você só tem o message e os recipientes aqui. Então, poderia vir aqui, copiar esses dois. Ele vai reclamar, obviamente, porque eu não tenho subject aqui, né? E ele espera o outro tipo do SMS task. E aqui eu coloco a message que a gente mandou. E aí isso poderia executar em todo o nosso projeto. Então, olha só, pessoal, basicamente, lembra, é como se eu estivesse passando um parâmetro aqui dentro, e esse parâmetro pode determinar o comportamento de funções, atributos e tipos dentro do meu escopo, né, pessoal? Então, pessoal, olha que legal. Tem muito a ver com autocompletar o código? Tem, porque o autocompletar o código é basicamente o efeito colateral de a gente trabalhar com uma linguagem de tipificação forte, que o JavaScript não é, e com a tipificação forte a gente consegue saber os comportamentos das variáveis do nosso código, coisa que a gente não faz com o TypeScript. Então você tem uma qualidade maior de código e uma redução muito grande de bugs que são gerados pelo fato do JavaScript ser de tipificação dinâmica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esqueça de comentar, deixar aí os seus comentários, as suas dúvidas. A princípio, o TypeScript assusta, mas aos poucos você vai aprendendo a navegar nele e utilizar ele de formas mais eficientes.